Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Saber e Crer. Estamos mais uma vez aqui nesse canal e estamos prontos para começar mais uma conversa. Nesse episódio eu vou conversar com você e compartilhar com você um pouquinho de algumas coisas que eu refleti, observei. Quais são as palavras mais bacanas para dizer isso? Absorvi, aprendi, lendo a história de um grande personagem bíblico. Nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Se você é um bom conhecedor de Bíblia, você já sabe que estamos falando de João Batista. No último domingo, na minha comunidade de fé, a Igreja Vineyard de Curitiba, nosso irmão Will compartilhou em cima desse texto. Nós estamos fazendo uma série sobre o livro em cima do Evangelho de João, com o objetivo de conhecer mais a Jesus. E nesse capítulo, então, ele apresentou para a gente um pouquinho mais de Jesus, através do encontro de Jesus com João Batista. E apesar da própria figura de João Batista dentro do contexto da história de Jesus. E eu quero falar para vocês não exatamente sobre o que ele já compartilhou com a gente lá, mas eu quero falar um pouquinho com vocês que estão me ouvindo, colocar um pouquinho aqui do meu coração em relação à minha admiração por esse personagem, João Batista. É isso que nós vamos conversar hoje. Eu espero que você aproveite. E, mais uma vez, é muito bom ter você aqui com a gente. Então, irmãos, quando a gente abre o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, e a gente vai lendo ali a história de João Batista e como ele é inserido ali na história pelo apóstolo João, é muito interessante observar algumas coisas. Eu acredito que João Batista fala muito ao nosso tempo. João Batista fala muito ao nosso tempo e eu vou tentar conversar com você sobre dois aspectos principais que contrastam com algumas coisas que a gente ouve hoje em dia. Eu acho que você vai concordar comigo ao final. A primeira delas, eu vou chamar aqui de forma provocativa com a teologia coaching. A coisa mesmo, tem que usar essa palavra. A coisa de chegar para o contexto da igreja com uma proposta de prosperidade, uma proposta de realização e satisfação pessoal que difere do evangelho, apesar de usar e olhar para o evangelho. É aquela coisa do famoso você é o centro do coração de Deus, e aquela coisa onde o homem, a mulher é o centro de tudo que Deus está fazendo, não da maneira bíblica, porque Deus sim tem um centro, ou tem um propósito em nos alcançar. A palavra é clara quando ela diz que Deus nos amou de tal maneira, que entregou o seu Filho, para que nós pudéssemos, ter vida eterna, todo aquele que crê nele. Deus está desenvolvendo um relacionamento, Deus está escrevendo uma história através de homens e mulheres, sim, mas Deus não está fazendo isso de uma forma como se nós fôssemos o centro. Ele continua sendo o centro, ele continua sendo o centro. Então, toda vez que nós ouvimos discursos que vão ficar demasiadamente voltados para realização pessoal, prosperidade pessoal, resolva os seus problemas, resolva todos os sentimentos, nós diminuímos o poder do evangelho transformador e nós transformamos o evangelho em algo que vai ser bom para algumas pessoas apenas, aquelas como toda coisa do coaching. E aqui eu falo do coaching de uma maneira não do coaching correto, tá bom? Eu acredito que existe um coaching correto, quando existe é uma metodologia, é uma forma de você ajudar pessoas a melhorarem, é uma forma de você ajudar pessoas a alcançarem o seu melhor numa determinada área. Eu estou me referindo ao coaching, que é aquilo que virou uma moda no sentido de
inspiração, autoajuda disfarçada de espiritualidade. Estou falando desse aspecto. Infelizmente, aí os irmãos que talvez possam estar ouvindo que trabalham na área de treinamento pessoal, eu não estou falando disso e vocês já vão saber que eu não estou falando disso. É igual falar de pastor, né? Vai falar de pastor, um monte de gente já vai falar mal, falar que é tudo ruim, vai falar de político, todo político não presta, não sei o que, é aquela velha história, né? Mas no meio de toda a profissão tem muita gente boa, muita gente ruim, algumas tem mais gente boa que ruim, outras mais gente ruim que boa, enfim. Quando a orientação e esse coaching estão focados, vou repetir, simplesmente no desenvolvimento de uma vida melhor, o alvo é esse, uma vida melhor, prosperidade, estar bem consigo mesmo, receber o seu valor, mas sem ter Cristo no centro, aí a gente vai, de uma forma assim, um pouco pejorativa, chamar de teologia coaching, porque está, em teoria, usando as escrituras e o evangelho, mas para fazer algo que não está de acordo com ele. E aí é que entra João Batista, porque eu lembrei imediatamente de João Batista juntando essas duas coisas. A primeira delas significa que quando você olha para o João Batista, você vai ver que João Batista não tinha nada de teologia coaching, não tinha nada de si mesmo. João Batista é aquele cara humilde, com uma voz que era uma autoridade, né? Ele era uma autoridade naquilo que ele estava fazendo, as pessoas reconheciam isso, as pessoas iam até ele. Ele tinha voz, ele tinha presença, mas ele era um cara ao mesmo tempo humilde, ele era um cara firme, mas humilde, ele era o cara do deserto, vivia uma vida simples também. E mais importante para você começar a distinguir a proposta de um verdadeiro servo de Deus, uma serva de Deus, baseado na vida de João Batista. João Batista exercia seu ministério, mas de forma que nada vinha até ele, que ele não devolvesse para o destino ou para o propósito daquilo que ele estava fazendo. Ele chamava tanto atenção, e não era no sentido ruim, havia expectativa de líderes, de pessoas que conheciam a história de Israel ao ver João Batista. Tanto que esses judeus chegam para ele e dizem: ô João Batista, nós estamos vendo o que você está fazendo, quem é você? Você é Elias, João Batista? E João Batista diz: não, sem maiores explicações, sem defesa, sem dizer quem ele é realmente. Você é um profeta esperado? Não. Eles ficam tão perdidos ao mesmo tempo. Não, mas João Batista, você tem que ser alguém, João Batista. Não é possível que você não seja alguém, porque a gente está vendo a sua autoridade falando. Você está aí com essa voz profética. Ele fala: não, eu não sou ninguém. Eu sou a voz do que clama no deserto. E até para se auto-intitular, João Batista, em vez de falar de si mesmo, ele fala daquilo que um outro profeta havia anunciado. Eu sou a voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. O contraste claro aqui com a teologia coaching é que, em primeiro lugar, João Batista estava focado em outro. João Batista estava focado na prosperidade e no desenvolvimento, estava focado na centralidade, em dar o foco para aquele que viria. A sua missão e o seu trabalho não era sobre si mesmo, não era sobre estar bem, não era sobre estar bem visto. Ele não se apropria de nenhum título. Eu não sou ninguém. A certa altura ele diz: quando vocês virem aquele que está para vir, o que eu anuncio, do qual eu sou a voz, vocês vão entender que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E desatar a sandália dos pés, para aqueles que não conhecem o contexto ali, era um serviço feito para os servos, porque era sujo, era nojento, porque os homens e mulheres naquela época andavam com os pés cobertos às vezes, mas quando eles usavam sandálias, era um jeito mais sujo, tá bom? Um pregador já usou a palavra mais nojento, assim, de embrulhar o estômago, quase, de você ver, mexer com aquilo, porque o pé ficava sujo, craquento, misturava água talvez com barro, né? Ali era uma sujeira, enfim, era uma sujeira.
sujeira completa e total. E você não fazia isso, você fazia com que o seu servo, alguém que fosse de menos, vamos dizer assim, de menos nível social, talvez vamos colocar assim, fizesse para você. Essa pessoa iria desatar suas sandálias. João Batista está dizendo, olha, nem para isso eu serviria. Não está entrando em mérito nenhum aqui sobre o serviço das sandálias, não é? Ele está dizendo, eu nem para isso serviria, tão pequeno eu sou. Não, João, você não é pequeno. Olha que coisa bacana, porque quando ele encontra Jesus, Jesus vai dizer que não existiu ninguém maior que João Batista, nascido de mulher. João Batista não era uma pessoa com baixo autoestima. O que João Batista tinha era uma completa convicção de quem ele era. Mais importante ainda, João Batista tinha convicção do alto, pelo Espírito Santo, de quem era Jesus. E quando a gente começa, e aí é onde eu comecei a refletir, quanto é importante, quanto é desejável que a gente conheça Jesus. É o título da série que nós estamos fazendo lá na igreja, né? Quão é importante que eu conheça Jesus para que eu entenda o meu lugar. E eu passe a entender que eu sou chamado a ser uma voz. Eu não sou chamado para ser o cara. Eu não sou chamado para ser o cara do ministério profético Elias. Eu não sou chamado para ser um novo profeta esperado. Eu não sou chamado para ser ninguém além da voz que clama, e clama nos desertos, talvez aí metaforicamente nos desertos das vidas das pessoas, dos nossos familiares. Prepare o caminho do Senhor. É um misto de anúncio de arrependimento com anúncio de esperança. Prepare o caminho do Senhor. Lembre-se vocês que os judeus esperavam o Messias. Preparem o caminho do Senhor. É um outro jeito talvez de falar, despertem, abram os olhos, se preparem, que o Senhor vem. E quando Ele vier, eu não sou digno de atar as sandálias dos seus pés. Eu faço aqui uma outra referência com o tema do episódio anterior, onde eu estava compartilhando sobre o capítulo 1. Esse que vem é o Deus encarnado, é o Criador de todas as coisas, aquele por meio do qual todas as coisas foram feitas, tudo que existe foi feito por meio dele, sem ele nada seria feito. Toda a exaltação que João faz como Jesus sendo o verbo, a palavra, a fonte de vida, aquele que não foi criado, que sempre existiu. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Não é legal isso? É um negócio para você pensar, para eu pensar, para nós pensarmos e fazer uma reflexão profunda e dizer, Senhor, me ajuda, Senhor, a te reconhecer como quem tu és. Me ajuda, Senhor, porque isso vai me colocar no meu lugar. Eu não vou ficar preocupado em ser uma grande pessoa. Eu não vou ficar preocupado mais em resolver todos os meus problemas. Eu vou parar de correr atrás de teologia coaching ou de qualquer tipo de autoajuda. Tudo que eu quero é anunciar o Senhor e esperar o Senhor chegar. Porque quando o Senhor chegar, eu vou reconhecê-lo. A Bíblia diz, ali na história de João, eu não me lembro agora de cabeça, que eu estou conversando com vocês, não estou aqui com a Bíblia aberta na mão, se foi aqui ou se foi em Mateus, na mesma narrativa, mas vocês se lembram que a palavra diz que João estava seguro, porque segundo o que ele tinha ouvido do Senhor, era aquele sobre o qual descer o Espírito Santo. João esperava, ele anunciava, ele dava voz de arrependimento, voz de esperança, e ele mesmo tinha essa esperança e essa expectativa. Quando eu vir o Espírito Santo descer, essa será a confirmação que aquele ali não é só um homem, mas é o Filho de Deus. O Espírito de Deus está sobre ele. E desse eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias. E ainda que João tenha toda essa humildade, junto com a autoridade do alto, a ponto de chamar a atenção das pessoas, ainda que ele se veja de forma humilde, viva de forma humilde, diante dos olhos de Jesus, ele é o maior entre todos os nascidos de mulher.
E aí eu vou terminar essa nossa conversa, que ela vai ficar mais curta. Antes de terminar, eu vou dizer para você que o segundo ponto que eu vejo na vida de João Batista muito prático para os dias de hoje tem a ver com ministérios e líderes da igreja, mas passa pelo mesmo assunto, que é a voz. Talvez eu fale disso num próximo episódio. E eu termino aqui dizendo para você pensar sobre isso, pensar sobre a vida de João Batista. Você é uma voz no deserto. Eu sou uma voz no deserto. Nós anunciamos Jesus. Nós esperamos que ele venha. E João Batista segue sendo a voz no deserto. E guarde essa última coisa com você, muito importante. Porque às vezes nós estamos procurando ser alguém. Nós estamos procurando ser bem-sucedidos. Eu não estou falando de melhorar a vida, não estou falando de buscar novos meios, prover para a sua casa, desenvolver a sua vida. Não é isso, meu irmão. Eu estou falando de fazer isso pelos meios errados. Ou, mais importante, de entender o evangelho do jeito errado e viver um evangelho torto. O evangelho de Jesus é o evangelho da humildade com autoridade. É o evangelho do anúncio daquele que vem. É sempre o anúncio daquele que vem. Jesus virá. Ou ele voltará para nós que cremos, ou Jesus está vindo na vida do outro. É isso que nós anunciamos. Creia, arrependa-se, Jesus está vindo. Se você fizer isso, lembre-se dessa parte final. Embora João tenha sido o maior de todos nascido de mulher, eu até me pego para pensar isso. Jesus disse também que o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Eu vou repetir. João era um homem humilde e achava que ele não era nada perto da grandeza de Jesus. Jesus disse: "E você, João, é grande, porque nenhum profeta foi maior que você." Por quê? Porque João viu Jesus. João é o primeiro a reconhecer Cristo como Senhor, como Messias, autorizado por Deus, pelo selo do Espírito Santo, pela representação do Espírito Santo. E Jesus estende isso e diz: ainda assim, qualquer um que me conhecer e entrar no reino de Deus e receber o reino de Deus será maior do que João. O menor do meu reino será maior que João. Porque João não tinha visto ainda o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. De todos os que viram Cristo, João era o maior até esse momento, porque ele viu Cristo encarnado. Mas o menor do reino de Deus, eu e você, qualquer um de nós, nessa analogia de Jesus, somos maiores ainda que João, porque a nossa grandeza está em conhecer a Cristo. Quanto mais, melhor. Quanto maior nós vemos Cristo, melhor. João viu Cristo como Messias encarnado e nós temos conhecido Cristo como Cristo também ressuscitado, o Cristo que foi crucificado e o Cristo que foi ressuscitado. Guarde isso no seu coração. Incentivo você a ler o livro de João, o Evangelho de João. Nós vamos seguir nessa série na igreja e, se possível, se Deus permitir, eu vou continuar compartilhando mais sobre isso com você. Espero que isso faça bem ao seu coração, como fez ao meu. Continuo já 2 semanas depois de estudar João, ainda pensando nesse personagem, nessa pessoa, João Batista, que a gente possa ser mais como João Batista, em nome de Jesus. Um grande abraço para você. Compartilhe se achar que deve. Segue o nosso podcast lá para você receber os anúncios e nós estaremos juntos numa próxima oportunidade. Até mais.